Olá, meus irmãos, que Deus abençoe a todos e que todos possam ter as bênçãos de Jesus, de proteção, de saúde, de paz, de harmonia, de estímulo à confiança, à perseverança, porque sabemos que esta existência é um desafio permanente de aprendizado, que todos possamos tomar a vida dessa maneira, que a cada dia aprendamos e que tenhamos fé, que nada é por acaso, que tudo tem a sua razão de ser, que estamos nesta viagem a trabalho para aprendermos e certamente Deus, Jesus e a espiritualidade superior está conosco. A partir de hoje vamos fazer uma série de análises a partir de lições que se encontram num livro que eu gosto muito, um livro chamado Saúde, escrito pelo Espírito Miramês, através da mediunidade de João Nunes Maia. Esse livro me acompanha há muito tempo, eu já o conhecia e eu me lembro que esse aqui em especial eu comprei em 2005. Eu tenho o costume de marcar os livros com a data quando eu os adquiro, porque depois posso lembrar há quanto tempo eu o tenho comigo. Então, a partir de hoje, vamos ver uma série de lições sobre saúde. Essas lições desse livro são maravilhosas, nos fazem compreender algumas questões sobre o dia a dia de nossas vidas que muitas vezes passam sem a nossa percepção clara, nossa percepção evidente. Por exemplo, a respeito dos raios solares, por exemplo, a respeito do que o ar faz quando penetra por nossas narinas e chega nos nossos pulmões. Então nós temos ali a água do mar, o bem que nos faz, enfim, toda uma série de lições extremamente importantes, muito interessantes, que vão nos auxiliar a perceber melhor a cada dia todas essas bênçãos que recebemos do nosso Pai Celestial, desse Deus que é um Pai maravilhoso, misericordioso, presente, que nos abençoa profundamente a cada momento de nossas vidas, a cada instante em que estamos aqui encarnados e a cada instante da nossa existência espiritual. Não vamos seguir uma sequência ordenada das lições, vamos escolher aleatoriamente lições do livro para não ficar algo assim enfadonho, saber exatamente o que virá na nossa próxima conversa. E hoje eu escolhi uma lição que eu tive a oportunidade de ler como leitura de abertura do culto no lar aqui na minha casa, coisa de umas 2 semanas atrás. A lição se chama Ouvir e Falar. Ouvir e falar. Então me pareceu tão interessante a profundidade dessa lição que eu quis compartilhar aqui com vocês e depois travarmos umas conversas ou à medida que nós formos lendo aqui, ver a profundidade disso e complementar, se houver tempo, com lições de outros espíritos que nos abençoam com sua maravilhosa literatura. Então veja, ouvir e falar. Que vocês possam nesse momento se concentrar profundamente naquilo que vamos ouvir do Espírito Miramês, porque muitas vezes essa falta de presença é justamente aquilo que não nos permite observar esse sem número de bênçãos que recebemos do nosso Pai Celestial permanentemente a cada segundo de nossas vidas. Então, neste momento eu peço, assim como nos outros momentos que nos encontrarmos, vamos nos desligar um pouco, tranquilo, que os mentores de luz são tão bons, tão amorosos conosco, que depois da nossa conversa, depois deste encontro, eles recordarão, ajudarão cada um de nós a lembrar o que precisávamos fazer, que nos preocupou no momento em que íamos começar a ouvir esta conversa. Então, deixemos a mente o mais limpa possível para que estas sementes
possam cair em terreno fértil em nossos corações, em nossas mentes e que produzam frutos, mudando nossos hábitos, mudando nossos pensamentos, mudando nossas atitudes, mudando nossas palavras e mudando a nossa capacidade de ouvir. Eu escutando por aí alguém falando, escutando, ouvindo, dizia tal pessoa que nós, nas livrarias, naqueles setores lá de comunicação, de como você impactar melhor seu interlocutor, há uma enorme quantidade, ou praticamente todos os livros, são de como falar melhor, como se comunicar melhor, como transmitir melhor as ideias, mas não tem nenhum livro de como ouvir, ou se houver, serão mínimos os títulos a respeito desse assunto. E vejam a importância que é ouvir e bem falar, não é isso? Miramês nos diz, todo mestre ou seja, todo mestre é mestre, por excelência, por saber ouvir. Esse dom maravilhoso da audição tem uma engrenagem sutilíssima, interligada na alma, pois é ela que ouve, decifrando o código de todos os sons no ritmo de todas as moléculas acionadas pela projeção da palavra. Já analisaste a beleza do verbo quando este executa as leis de Deus? Se nós não ouvirmos, não teremos essa oportunidade. Continuando. Não deves perder, meu irmão, o teu precioso tempo em conversas vãs. Procura todos os dias educar a palavra. Por toda parte ouvirás coisas boas que te agradam o coração. Deves repetir as frases e palavras ornamentadas no valor moral. Palavras de amor, de caridade, palavras cordiais e de bom senso. A própria vida ensinar-te-á quais são as boas, aquelas de valores imortais e que te deixam um saldo de tranquilidade na consciência. A vivência é uma das escolas, os bons livros, os mestres. Consulta-os todos os dias como um alimento para a tua alma. Então aqui vem uma dica. Qual é o alimento que estamos absorvendo nas nossas leituras? Leituras de WhatsApp? Leituras de Instagram, de Facebook, é isso? E mesmo nessas fontes, podemos selecionar o alimento que daremos às nossas almas, não é isso? Continuando. Meu companheiro, para que aprendas a ouvir, é indispensável que eduques a fala. Uma e outra coisa são forças paralelas conjugadas no espírito para que a vida se torne mais suave e a comunicação mais proveitosa. A ciência nos mostra 5 tipos de papilas linguais em íntima conexão com inúmeros filetes nervosos que permitem colher os sabores daquilo que se ingere, mas transmitem por uma variedade muito maior de pequenos centros de força energia correspondente aos sentimentos dos que ouvem àquilo que se pensa. A palavra é algo de físico que sai de quem fala para aquele que escuta, levando a marca do seu emissor. Eu tenho uma teoria, Juan, tenho uma teoria que quando nós olhamos para alguém, nós tocamos essa pessoa. Tudo é energia. Nosso olhar chega lá e a imagem volta porque há uma comunicação energética. Quando nós falamos, nós tocamos aqueles que nos ouvem, nós modificamos as pessoas, nossos irmãos. Continuando aqui. Entretanto, se és o ouvinte,
estás usando igualmente um aparelho de muita importância, encravado em tua cabeça, te facilitando perceber o que se passa em derredor. Os dois pavilhões auditivos são fenômenos de natureza incomparáveis. Além deles captarem o que se fala, colhendo todas as informações que com eles se afinam, a alma, por meio deles, tem recursos fabulosos, usando da sua própria estrutura física para selecionar o que ouve e guardar somente os assuntos que interessam à evolução. Se relaxas nessa educação, que te pode ser proveitosa, responderás pela tua displicência. O sábio sabe falar e é mestre em ouvir a quem quer que seja. Essas duas faculdades do corpo físico são de grande importância na vida das criaturas e o Evangelho de Jesus é o sublime compêndio onde podemos buscar a luz do entendimento e o discernimento necessário para vivermos em paz, juntamente com tudo e com todos. A saúde pode entrar também pelos ouvidos e a boca é um instrumento de equilíbrio. Pela palavra, o Mestre curava os enfermos e restabelecia a harmonia onde havia carência de paz. Verdadeiramente, a lei é esta: recebemos de acordo com o que doamos. Se trabalhamos na cura de enfermos e procuramos ajudar a preservar o bem-estar das criaturas, a justiça nos devolverá tudo aquilo que ofertamos, desde que tenha sido feito com amor. Quando ouvimos palavras de baixo teor magnético e as deixamos penetrar pelos nossos canais auditivos sem que as selecionemos, sentindo prazer na visita da melodia inconveniente, é da lei que alteremos os nossos sentimentos em função do que ouvimos e passemos a ser influenciados por elas. Quem as transmitiu certamente é responsável por grande parte do que diz. Entretanto, quem não cuidou da audição tem igual responsabilidade por abrir a porta para os inimigos inconvenientes. Olha que maravilha! Que maravilhosa responsabilidade, que maravilhoso mérito que nós temos de selecionar o que vai nos alterar o espírito ou não. Rechaçar aquilo que não é bom na leitura, na música, nas conversas vãs, como diz aqui Miramês. Então, nós temos igual responsabilidade na mensagem que falamos, como na mensagem que ouvimos e deixamos penetrar em nosso espírito. Veja, é Miramês quem está dizendo isso. Continuemos. Passamos por todos os caminhos que nos são facultados para levarmos os estudiosos do Evangelho à educação espiritual. Somente ela nos leva à verdadeira paz de consciência. Falar e ouvir são duas metas da luz que devem brilhar no coração da alma para que outras diretrizes se abram na libertação definitiva do espírito. Libertação definitiva do espírito. Deves pensar muito no trabalho que deve ser feito pela boca e pelos ouvidos, porque a língua e a audição, se forem usadas como a lei natural de Deus nos ensina a todos, serão para nós um celeiro de luz para um futuro de paz. E arremata Miramês dizendo: procuremos, pois, saber ouvir e falar com Jesus. Viram a maravilhosa lição que esse livro, Saúde, escrito pelo Espírito Miramês, nos traz?
em relação a ouvir e falar? Quanto estamos sabendo ouvir? Quanto estamos nos dedicando a sermos mestres de nossas próprias vidas? Quanto? Quanto estamos dedicando a ouvir a todos aqueles que nos cercam? Há umas pesquisas, meus irmãos, que apontam que nós ouvimos com muito menos atenção aqueles que nos são próximos do que aos desconhecidos. Sabe por quê? Essa pesquisa indica que aqueles que nos são próximos, marido, esposa, filhos, pai, mãe, tio, irmão, a gente já presume que os conhece e que nós já sabemos o que eles vão falar, o que vão alegar, o que vão argumentar, tudo. A gente já sabe tudo deles. Então a gente não os ouve. Mal sabendo nós, agora pensando em termos espíritas, que todos nós estamos em permanente transformação. O Juan de hoje não é o mesmo Juan que fez uma palestra um mês atrás. O Juan de hoje não é o mesmo irmão, o mesmo amigo, o mesmo colega, o mesmo advogado. Não é mais o mesmo, nunca é. Então, também nossos companheiros de vida, esposas, marido, filhos, também são diferentes. E todos nós, na maioria dos casos, estamos absolutamente desesperados para convencermos os outros dos nossos pontos de vista. E se assim agimos, o outro também age conosco. E cada um quer falar mais alto que o outro, se antecipar e mostrar os pontos de vista. E ninguém está ouvindo o outro, ninguém está tendo empatia, ninguém está tendo compaixão, ninguém está tendo paciência, ninguém quer saber da vida do outro, só quer convencer. Só que não convencemos ninguém porque o outro também está querendo nos convencer. Que estamos, meu Deus, fazendo com a nossa audição, que tem canais, como disse Miramês, sutilíssimos, que impactam nossa alma? Não é isso? Então veja que coisa mais maravilhosa se nós fizermos um exercício de parar e ouvir o outro como ele é hoje. A esposa, o marido, o filho, é hoje, é o outro. E se pararmos para ouvir, quem sabe, evitamos muitos desencontros, ou evitamos aquela clássica: eu quis falar com você, mas você não me ouviu. Eu falei para você, mas você não registrou. Já chegamos até esse ponto, não é isso? Eu sempre digo que quando há algumas situações assim de um tal desencontro, as pessoas convoquem uma conversa com cuidados para tanto, não é isso? Então, se você tem uma dificuldade com seu irmão, com sua esposa, com seu marido, chama num momento de paz, não é num momento conturbado. Num momento de paz, em que você, que está promovendo essa conversa, esteja disposto a ouvir. Porque se você, eu, qualquer de nós, marcarmos uma reunião para continuarmos a tentar convencer nosso ponto de vista, realmente nós não estamos dispostos, não estamos indo dispostos a distensionar aquela situação complicada que se apresenta no momento. Então, num momento de calma, de paz, convocar o outro, dizer: vamos ali tomar um suco, vamos ali conversar, vamos ao parque fazer uma caminhada. E eu precisava conversar contigo, mas abrir, inaugurar, iniciar a conversa dizendo: olha, eu quero muito te ouvir, quero depois que você, se puder, me ouça, vamos tentar encontrar os pontos em que nós somos afins e aqueles em que estamos discordando e encontrar uma forma de convivência dos pontos divergentes, afinal nós somos todos diferentes. Se nós tivéssemos esta disposição de inaugurar um momento de uma conversa em total paz, sendo absolutamente honestos com os sentimentos, com tudo aquilo que pensamos, com tudo aquilo que sentimos, mas também abrindo os ouvidos para ouvir com sentimento o que o outro tem para dizer, muito provavelmente vamos chegar a bom termo de acordo e cada um terá as suas razões
respeitadas, não havendo prevalência de um sobre o outro, porque os diferentes também podem conviver. Aliás, nós todos somos diferentes, estamos todos numa faixa vibratória evolutiva bastante semelhantes. Quando eu não tenho determinado problema com um vício, com isso ou aquilo, eu tenho outro. Então, a gente vai trocando um pouco os problemas, as situações, a necessidade de cada um e podemos chegar longe nos acordos que podemos fazer a partir do momento que nos dispusermos a ouvir com carinho. Então, com essas advertências que Miramês nos faz, façamos uma análise. Nós estamos ouvindo o outro, aquele que é o nosso próximo mais próximo, que mora debaixo do nosso teto, com quem nós trabalhamos todos os dias, com quem nos relacionamos, com quem temos um contato profissional, mas nós estamos realmente abrindo o coração para ver, ouvir, observar os gestos que a pessoa faz, perceber a dor, a dificuldade de se comunicar do outro e colocarmos todos os nossos aparelhos, todas as nossas capacidades à disposição da concórdia, do encontro, da aproximação, da ajuda que possa prestar até os limites daquilo que você possa ajudar. É evidente que você não vai fazer algo que viole, ultrapasse os seus limites e você acabe depois se cobrando porque você se impôs determinadas coisas com as quais você não concorda. Não é esse o objetivo, não é isso? Porque o outro também deve te escutar, também deve compreender a tua posição. E se o outro não estiver disposto, estiver zero disposto à concórdia, ao acordo, bom, você já fez tudo, mas deverá ser uma análise honesta, que cada um de nós tenha feito tudo no sentido de resolver aquilo da melhor forma possível, dentro das possibilidades que as situações encontram, para que fique aquilo resolvido. Eu sempre imagino assim, e se eu desencarnar hoje, o que fica? Eu me comuniquei direito com minhas filhas, que eu deixei o meu trabalho de maneira que alguém possa dar continuidade. E se eu desencarnar hoje? E quando que será que nós vamos desencarnar? Pode acontecer a qualquer momento, não é isso? E será que nós estamos com tudo em dia, digamos assim? Tudo resolvido ou tem uma penca de coisas por resolver entre problemas com pessoas, questões profissionais, questões familiares, tudo mal resolvido? Será que esse é o melhor caminho para o momento da nossa desencarnação? Então pensemos que ouvir e falar deve fazer parte das nossas meditações, da nossa observação, da forma como nós estamos nos comunicando com os outros. O espírito Bezerra de Menezes tem uma frase muito interessante no livro Fronteiras da Loucura. No capítulo 30, ele nos ensina o seguinte: sabe-se hoje, cientificamente, olha o linguajar de Bezerra de Menezes, sabe-se hoje, cientificamente, que a boa palavra proferida com entusiasmo faz que o cérebro e o hipotálamo secretem uma substância denominada endorfina que atua na medula e bloqueia a dor, tal como ocorre na acupuntura. Assim, ouvir e falar de forma positiva, sorrir com natural e justa alegria faz muito bem a todas as pessoas. Então, meus irmãos, ouvir e falar também será caridade. Caridade para conosco, que faremos esse aperfeiçoamento no nosso crescimento espiritual. Caridade para com todos aqueles que nos ouvirem, para todos aqueles a quem ouvirmos com carinho, não é isso? Isso também será caridade. E será um auxílio enorme, uma contribuição fabulosa que nós estaremos prestando a este planeta em níveis de harmonia, de compreensão, de equilíbrio, de ajuda a todos aqueles irmãos com os quais estamos permanentemente interligados. Então, analisemos bem como está a nossa
a audiência e como está, ou seja, a nossa forma de ouvir, nossa audição, perdão, audiência, nossa audição, como está a nossa palavra, não é isso? Lembram que dizem que 3 situações nunca voltam atrás: a oportunidade perdida, a flecha lançada e a palavra falada. Depois que nós falamos, não tem como devolver para dentro de nós a palavra. Então, por último, para que a gente encerre, vamos ler uma lição de Emmanuel no livro Vinha de Luz, porque me parece extremamente oportuna que cada um também medite sobre essa lição e sobre a capacidade criadora que tem a nossa palavra na vida de todos e na nossa própria vida. Olha o que diz. A própria lição tem o título O Verbo é Criador. E lembrando nessa lição da frase de Jesus em Mateus 15, 18, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. O que sai da boca é o que contamina o homem, porque será uma marca que nós deixamos no mundo, no éter, na vida, no coração das pessoas, e fazemos transformações boas ou ruins a partir da nossa palavra. A lição diz: o ensinamento do mestre, dessa frase, o ensinamento do mestre sob o véu da letra consubstancia profunda advertência. Indispensável cuidar do coração como fonte emissora do verbo, para que não percamos a harmonia necessária à própria felicidade. O que sai do coração e da mente pela boca é força viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão. Do íntimo dos tiranos, por esse processo, origina-se o movimento inicial da guerra, movimento destruidor que torna a fonte em que nasceu, lançando ruína e aniquilamento. Olha as consequências da nossa palavra. Não pensemos isso aqui em termos de olha fulano de tal, olha o que fulano faz, olha o que cicrano diz. Pensemos para nós, meu Deus. Todas as lições espíritas nós temos que lê-las para a nossa transformação. Sigamos em frente na lição de Emmanuel. Da alma dos caluniadores partem os venenos que atormentam espíritos generosos, mas que voltam a eles mesmos, escurecendo-lhes os horizontes mentais. Do coração dos maus, dos perversos e dos inconscientes, surgem, através do poder verbalista, os primórdios das quedas, dos crimes e das injustiças. Todavia, tais elementos perturbadores não se articulam debalde para os próprios autores, porque dia chegará em que colherão os frutos amargos da atividade infeliz a que deram impulso. Assim também, a alegria semeada, atenção, olha que beleza, assim também, a alegria semeada por intermédio das palavras salutares e construtivas cresce e dá os seus resultados. O auxílio fraterno espalha benefícios infinitos e o perfume do bem, ainda quando derramado sobre os ingratos, volta em ondas invisíveis a reconfortar a fronte que o emite. O ato de bondade é invariável força benéfica em derredor de quem o mobiliza. Há imponderáveis energias edificantes em torno daqueles que mantêm viva a chama dos bons pensamentos, a iluminar o caminho alheio por intermédio da conversação estimulante e sadia. Os elementos psíquicos que exteriorizamos pela boca são potências atuantes em nosso nome, fatores ativos que agem sob nossa responsabilidade em plano próximo ou remoto, de acordo com as nossas intenções mais secretas. É imprescindível vigiar a boca, porque o verbo cria, insinua, inclina, modifica, renova ou destrói por dilatação viva de nossa personalidade. Em todos os dias e acontecimentos da vida, recordemos com o Divino Mestre de que a palavra procede do coração e, por isso mesmo, contamina o homem. Então, meus irmãos, que esta lição
vá fundo em nossos corações. Desde o começo pedimos que Deus nos ajudasse no dia de hoje a que abrisse nossas mentes e corações para que estas lições caíssem como sementes em terra fértil e produzissem muitos frutos de todos nós, a fim de alterar nossa capacidade de ouvir todos aqueles que vivem conosco, que nos rodeiam nesta existência, a falar melhor e que cada palavra nossa seja uma semente divina de paz, de harmonia, de luz, de mudança positiva em todos aqueles que nos rodeiam, porque fazendo assim estaremos espalhando amor ao mundo e certamente tudo isso, como diz Emmanuel, voltará para cada um de nós multiplicado tantas vezes quanto o amor de Deus assim sempre faz para conosco como filhos dele, do nosso Pai maravilhoso. Que Deus abençoe a todos nós, que Jesus ilumine nossos caminhos e que sejamos sempre abençoados pela espiritualidade superior em nossos dias. Felicidades e até a próxima!